Você é do time que possui fundos imobiliários na sua carteira? Se a resposta for sim, quais tipos de fundos você tem? De tijolo? De papel? Será que a alta da Selic prevista para este ano vai afetar os fundos imobiliários? Qual deles pode se beneficiar deste cenário? No Cafeína de hoje, vamos trazer 3 tipos de fundos imobiliários que podem se dar bem com uma Selic mais alta, além de explicar tudinho para você não ser pego de calça curta. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, eu lembrei que, sabe quem investe muito em fundo imobiliário? Tarzan. Ele compra imóvel na planta. Bota o Muppet. E você, e Samidana, também investe muito? Em planta? Não, eu tenho acho que fundo imobiliário, mas não sou um grande entusiasta de imóvel histórico, né? A renda fixa era muito alta e fui mudando. Acho uma boa classe de ativos, é uma classe mais recente. Pois é, e o que acontece? O desempenho do mercado imobiliário está muito ligado à taxa de juros. Quando a Selic, a nossa taxa básica de juros, está baixa, o mercado imobiliário fica normalmente mais aquecido, com investidores em busca dos chamados ativos reais, imóveis. Mas por outro lado, quando os juros sobem ou ficam mais altos, o mercado imobiliário se retrai. E os produtos de renda fixa ficam comparativamente mais atrativos. Logo, é normal que os investidores fiquem com essa dúvida. Se a alta da Selic prevista na curva de juros, né, nos próximos meses, influenciará ou não os fundos imobiliários? Bom, o último ciclo de alta da Selic foi encerrado em 2015. Sim. Naquela época, a taxa ficou por mais de um ano em 14,25% ao ano. A inflação era 10 naquela época, mas... Pois é, verdade. E é um número bem distante do patamar atual da Selic. Sim. Né? O ciclo de queda começou quando? Em 2016 e durou até 2018, quando a taxa de juros, digamos assim, estacionou em 6,5% ao ano. Aí veio a pandemia e, para combater seus efeitos na economia, o Banco Central levou a Selic a patamares antes inimagináveis. 2% é o nível em que ela se encontra atualmente. Essa queda sem precedentes revolucionou o mercado financeiro. E o investidor que estava acostumado a surfar com esses juros altos, investindo, por exemplo, no Tesouro Selic, ele teve, para bater a inflação, mudar seu comportamento, se expondo a ativos mais arriscados. E nessa fuga da renda fixa, tivemos um belo boom no número de investidores de fundos imobiliários, passando dos 89 mil para 1.200.000 investidores, isso num período de 4 anos. É impressionante. Mas esses novos investidores vêm navegando apenas em mares de Selic baixa. Os juros não devem voltar aos patamares de antigamente, isso não está no horizonte por enquanto, mas o mercado dá como certo que eles vão subir nos próximos meses e nos próximos anos. Com essa provável alta na taxa de juros, que deve chegar lá a 4% no fim do ano, mais ou menos, será que o mar volta a ficar revolto? Fica a dúvida. Quanto essa subida na taxa de juros pode influenciar os fundos imobiliários? Quando investimos em fundos imobiliários de tijolo, que são aqueles que investem em imóveis fisicamente, eles geram retornos corrigidos pela inflação, isso no longo prazo. Assim, quando o investidor pensa em investir nesse produto, ele não deve olhar só para a Selic, ele deve olhar principalmente para um título de renda fixa mais longo, de longo prazo. Estamos falando, por exemplo, do Tesouro IPCA+, com vencimento de 2045 ou até 2050. É por isso que o preço dos fundos imobiliários são muito mais afetados pela curva de juros do que pela taxa imediata, que é a Selic. As taxas desses títulos do governo, desses títulos mais longos, são usadas para estimar o valor justo dos fundos imobiliários de tijolo. É a comparação mais correta a se fazer, não a comparação com a Selic. O problema é que os investidores iniciantes geralmente comparam só o dividend yield dos fundos imobiliários com a atual taxa Selic e aí avaliam o preço. É uma correlação que não faz muito sentido, por isso que a gente está falando. E na última década, a média do prêmio de risco dos fundos imobiliários
sobre o rendimento do Tesouro IPCA de longo prazo foi de 3. O que é prêmio de risco? Você pega um título que tem baixo risco, que teria risco zero, mas título de longo prazo de renda fixa não é risco zero. E ver quanto eles pagam a mais é a diferença, é esse prêmio de risco. O prêmio de risco pode ser entendido também enquanto o investidor exige a mais para investir em um fundo imobiliário, que é renda variável, em vez de simplesmente comprar um título do Tesouro, que é um ativo de menor risco. É como se o investidor tivesse uma percepção de risco, e nesse caso, eu cobro 3 pontos a mais para assumir esse papel. Agora, uma coisa é o ex ante, outra coisa é o ex post. Por exemplo, você está na renda fixa, quer entrar em bolsa? Acho que eu vou ganhar 10. Não quer dizer que vai se revelar 10. Aqui é o prêmio de risco revelado. Precisa ver se na hora que eles entraram, eles esperavam de fato esses 3. Talvez mais, talvez menos. E os fundos imobiliários sofreram em janeiro e em fevereiro porque a curva de juros futuros, no jargão do mercado, empinou. Isso quer dizer que o mercado passou a prever uma Selic mais alta nos próximos anos por causa do problema fiscal do país, aquela questão de gastar mais do que arrecada e, ao mesmo tempo, até mesmo em decorrência da atual conjuntura, aumentar gastos, não conseguir fazer uma redução de despesas equivalente, enfim. Assim, o mercado acaba precificando, em outro jargão, a previsão de alta da Selic dos próximos anos no preço atual das cotas dos fundos imobiliários. A questão, Doni, é o erro do mercado. Se a Selic tiver que subir com mais intensidade do que o previsto, os fundos vão se desvalorizar ainda mais. Agora, se o futuro se revelar menos pessimista, e aí diante da expectativa de hoje, os fundos tendem a se valorizar. Então, não importa se você acha que vai subir ou não a Selic, não importa quanto vai subir, e isso você verá pela taxa de juros. Isso em geral, porque existem alguns tipos de fundos imobiliários que podem se beneficiar da alta da Selic no curto prazo, mesmo ela já estando incorporada na curva. São alguns fundos de papel que investem em CRIs. Os CRIs, como a gente já falou aqui algumas vezes, são títulos de dívida imobiliária. São títulos de crédito privado que têm lastro em imóveis e pagam juros pré-definidos e mais uma correção que geralmente é atrelada à inflação ou ao CDI. Na segunda metade do ano passado e no começo desse ano, com a aceleração do IPCA e do IGPM, os fundos de papel que tinham CRIs atrelados à inflação tiveram uma boa valorização e distribuíram bons dividendos. Eles se beneficiam, Doni, dessa aceleração de preços que vimos nos últimos meses. Agora, com a alta da Selic, quem deve se beneficiar são os fundos de papel atrelados ao CDI. Alguns têm dado rendimentos equivalentes a CDI mais 3% ou CDI mais 5%. Com a Selic a 2%, a gente está falando de 5% a 7% ao ano, né? Pode parecer interessante à primeira vista, mas é menos do que tem sido pago pelos fundos de papel atrelados à inflação. Só que com a alta da Selic, a inflação tende a recuar e esses fundos atrelados ao CDI tendem a aumentar seus rendimentos. Se a Selic chegar a 4% no final do ano, como prevê alguns especialistas, os fundos podem chegar perto dos 10% em rendimentos anualizados. E os investidores que se anteciparem a essa possível alta da Selic, que já está prevista pelo mercado, podem sim se beneficiar tanto pelo rendimento quanto pela valorização das cotas, porque esses fundos vão passar a ser mais demandados que os atrelados à inflação. Claro que isso é uma das teses aí dos analistas, mas parece fazer sentido. Se a gente pegar, por exemplo, o analista da Nord Research, o Marcos Gonçalves, os principais fundos disponíveis no mercado que estão expostos ao CDI são o KNCR11, o VGIR11 e o RBRY11. Como a carteira deles é muito exposta ao CDI, eles sofreram bastante em 2020, não só pela pandemia, mas também pela redução da Selic de 6,5% para 2% ao ano. O Kinea Rendimentos Imobiliários, cujo ticker é KNCR11, é negociado a quase R$ 90 e anunciou a distribuição de 25 centavos
por cota em março. Esse valor equivale a 178% do CDI, mas é um rendimento mensal de 0,28% em relação ao valor de mercado do fundo. Mas com uma Selic a 4%, esse rendimento pode passar de 6% de forma anualizada. O KNCR11 é o terceiro maior fundo imobiliário do IFIX, com 3,9% de participação no índice e tem um perfil de baixo risco. Até por isso, ele não paga rendimentos muito generosos. Como tudo na vida, quanto menor o risco, menor o retorno potencial. Pois é, já o Valora R3, né, que tem o código na bolsa VGIR11, distribuiu em fevereiro um rendimento acima de CDI mais 4%. Ele é bem menor que o KNCR11, tem um valor patrimonial de 437 milhões de reais contra 3,8 bilhões do Kinea, mas tem um rendimento mais interessante. CDI mais 3,3%, isso nos últimos 12 meses. Isso dá pouco mais de 5% com uma Selic a 2%. Mas, com uma taxa de juros a 4%, os rendimentos passariam de 7%. Então, passa a ser muito mais interessante. 86% da sua carteira de CRIs está atrelada ao CDI, com uma taxa média de CDI mais 4,5%. E os outros 14% são atrelados à inflação, a uma taxa IPCA mais 8%. Já o RBRY11 é o menor dos três fundos, com patrimônio de 208 milhões de reais. Mas é o que tem distribuído os melhores rendimentos, mesmo com a Selic a 2%. O RBR Crédito Imobiliário, estruturado com o ticker que acabei de falar, que é o RBRY11, distribuiu um rendimento de 0,7% em fevereiro, o que dá um dividend yield anualizado de 8,7%. Isso porque os CRIs da sua carteira têm uma média de CDI mais 5,2%, bem acima do KNCR11 e do VGIR11, e 38% da carteira está atrelada à inflação, contra 14% do VGIR11 e apenas 3% do KNCR11. Esse fundo está distribuindo mais rendimentos do que os outros dois no momento, mas, por outro lado, tende a crescer menos por ser menos atrelado ao CDI. Então vale ressaltar que a gente não está dando uma recomendação de compra desses fundos, né? Que cabe a você ler os relatórios gerenciais, ver se faz sentido, se o seu perfil de investidor é adequado para a estratégia que é seguida por aquele gestor, por aquele fundo. Vamos dar uma olhada no que acontece nos próximos meses, mas você agora já tem mais embasamentos, mais instrumentos para poder olhar e entender o cardápio que está à sua frente. Algumas dessas informações você também consegue acessar lá direto na plataforma da Isinvest, nossa parceira aqui do Cafeína. Exatamente. Trouxemos esses 3 fundos de investimento imobiliários indicados por um analista para mostrar como os fundos que são mais atrelados ao CDI têm pagado menos rendimentos aos cotistas, mas podem sim ser os maiores beneficiados de uma alta da Selic nos próximos meses. Obviamente, cabe você avaliar os prós e contras, analisar o momento atual de mercado e fazer o investimento que mais acredita, né? Não tem essas fórmulas mágicas, a gente dá as visões, falei a visão de alguns analistas e aí cabe a você esse julgamento. Agora chegou a hora de ver o que aconteceu, porque o mundo não para. Giro de notícias. Agora é para valer. O Congresso americano aprovou um pacote de estímulo à economia de 1,9 trilhão de dólares. A proposta feita pelo presidente Joe Biden foi aprovada na Câmara com pequena maioria, após ter passado pelo Senado no último final de semana. Agora, a lei precisa ser sancionada por Biden, o que deve acontecer em breve, segundo a Casa Branca. O montante aprovado para ajudar na crise causada pela pandemia é um dos maiores pacotes econômicos da história dos Estados Unidos. E o Goldman Sachs planeja destinar 10 bilhões de dólares em capital de investimento na próxima década para ajudar a solucionar as desigualdades enfrentadas por mulheres negras há várias gerações. O banco também investirá 100 milhões de dólares em filantropia e um programa que tem por objetivo ajudar 1 milhão de mulheres negras até 2030. Uma startup brasileira com foco social foi apontada como uma das 10 soluções mais criativas e inovadoras do mundo pela Fundação Bill e Melinda Gates. A Sociatec Ribbon surgiu para fomentar a cultura de doação no Brasil, tornando a experiência simples e acessível. Desde sua criação, há 4 anos, a startup já ajudou mais de 180 mil pessoas.
Depois do giro, vamos ver como foi o comportamento das ações, é o fechamento do mercado. O Ibovespa fechou em alta de 1,30% aos 112.776 pontos, puxado pelo cenário externo com a aprovação do pacote de estímulos de Joe Biden. As maiores altas do dia foram registradas por Embraer, Gol e CVC. Já as baixas foram lideradas por Suzano, Marfrig e TOTUS. A moeda americana registrou uma forte queda de 2,41%, encerrando o dia cotada a R$ 5,65 após intervenções do Banco Central no câmbio. Muito bem, fomos fundo nos fundos. E você, tem fundos imobiliários na sua carteira? Comente nesse vídeo que a gente quer saber se você é um investidor ou investidora de fundos imobiliários ou ainda não. Isso mesmo. Beleza? Valeu, até o próximo Cafeína. Tchau, tchau. Tchau.